Neemias 7. Ora, uma vez reedificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali. Que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que juntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, dos filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Aribe, 112, os filhos de Gibeão, 95, os homens de Belém e de Netofa, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavete, 42, os homens de Criate Jearim, Sefira e Beerote, 743, os homens de Ramá e Geba, 621, os homens de Miquimás, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens do outro Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Adid e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Jedaias, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imé, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138, os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaias,
os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuezezim, os filhos de Baquerbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamar, os filhos de Nezias, os filhos de Atif e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim e os filhos de Amon, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Melá, Arsa, Querube, Adom e Imé, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, e o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem as coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 aratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 aratéis em prata e 67 vestes sacerdotais, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Neemias 8. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Ias, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade,
Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei, acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça, na praça da porta das águas e na praça das portas de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Neemias 9. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Gadmiel, Sebanias, Banu, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesus, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaias disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizei e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e os exércitos dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus, que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe pusestes por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante a ti, e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpristes as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto no mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubestes que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê.
Dividistes o mar perante eles de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna, de noite de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho, por onde haviam de ir. Desceste sobre os montes Sinai, do céu falastes com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizestes conhecer preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandastes. Pão dos céus lhes destes na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. Lhes dissestes que entrassem para possuírem a terra que com a mão levantada lhes jurastes dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes. Endureceram a sua servir e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente, misericórdia, tardio em irar-te, grande em bondade, tu não o desamparastes, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes destes na sua sede. Desse modo sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes destes reinos e povos que lhes repartistes em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinha dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregastes nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, externas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti. Cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu o ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia lhes destes libertadores, que os salvaram das nações, dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes dos céus, e segundo a tua misericórdia os livrastes muitas vezes. Testemunhastes contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos cumprimentos dos quais os homens te viverá obstinadamente. Deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos
pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras, mas pela tua grande misericórdia não acabastes com ele, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra ele, pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes destes na terra espaçosa e fértil, que puseste diante deles, não te serviram nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que destes a nossos pais, que comerem, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, estando em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes.